Equipe de vencedores: Sensei Samuel Carvalho, faixa preta, terceiro Dan, Karatê Shotokan. Sensei João Vitor, faixa preta, primeiro Dan, Karatê Shotokan. Marque sua aula experimental no número 99114-2052. Conheça nossa academia na Avenida T7, de frente a Dolce Empório. Mais informações no nosso site nintaikarate.com.br. Nos siga no Instagram, @nintaikarate-do. Nintai, Karatê infantil e adulto, formando vencedores para a vida. Nossa, ultimamente não consigo dormir bem, não sei por quê. Edna, você sabia que a causa dessa insônia pode ser um colchão ruim? Mas eu durmo nele há tanto tempo, como que pode? É aí que tá. Um colchão ruim pode te causar dores na coluna, insônia e irritabilidade. É por isso que a Colchões Magnum 7 tem tecnologia perfeita para te dar uma noite de sono excelente. É conforto e bem-estar, mas você precisa ligar e agendar um atendimento personalizado. Mas eles têm um colchão do jeito que eu gosto? A Magnum 7 faz o seu colchão da maneira que você preferir. Ele mais firme, mais macio, mas tudo pensando no seu bem-estar e na sua saúde. Liga agora e reserva um colchão para não perder essa oportunidade. 3414-8585. O atendimento é personalizado para te atender na sua necessidade. Magnum 7. Noite de sono ruim nunca mais. Você já se cansou de lidar com uma conexão de internet lenta e instável? Na Link Telecom, estamos prontos para resolver esse problema. E para deixar a sua experiência ainda melhor, temos combos com acesso ao HBO Max, 2 roteadores para garantir uma cobertura completa em sua casa e uma série de benefícios exclusivos. Chega de dor de cabeça com conexões ruins. Mande uma mensagem no WhatsApp 39987606. Link Telecom, 100% fibra ótica, 100% Goiânia. 91.9. Você ouve Vinha FM. A conversa que vai aumentar seu sucesso e transformá-lo em hiper na Vinha FM. Hipercast. É isso aí, boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui da Vinha FM 91.9. Nós já estamos aqui nos estúdios da Vinha FM ao vivo para trazer muitas novidades nessa segunda-feira. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje, não é isso, Paulo? É isso aí, boa tarde, Neto, boa tarde a todo mundo aqui da mesa. Estamos aqui começando mais um Hipercast, com a graça de Deus. E nossos ouvintes aí, fiquem ligados que hoje tem muita novidade, hein? Muita novidade, né não, Danilo? Isso aí, pessoal, boa tarde a você ouvinte, boa tarde a todos aqui da mesa, né? Estamos aqui com mais um programa Hipercast e com convidados muito especiais, tá? Seja bem-vindo, loguinho o Josué vai apresentar. Josué, antes de você apresentar os nossos convidados de hoje, que são empresários, irmãos, abençoados, pessoas que de fato são uma bênção na nossa vida, já fizemos muitos negócios juntos e são um exemplo, referencial para todos nós. Fala do sorteio. Quem está ligado na Vinha FM nessa tarde de segunda-feira, hoje vai concorrer a quais prêmios hoje? Fala aí, Josué. A galera tá curiosa, querendo saber o que nós temos hoje de sorteio. Já vamos começar pelos prêmios? Então vamos lá. Hoje nós vamos ter o sorteio de 2 luminárias solares. Muito chique, sorteio aqui no Hipercast de hoje de 2 luminárias solares. E para participar é muito fácil, é só seguir o @Hipercast oficial no Instagram e mandar um oi lá pelo direct. Você já vai estar concorrendo a 2 luminárias solares. Serão 2 ganhadores, cada um vai levar aí uma luminária solar para casa. E já dando aí um spoiler, né? Falando de energia solar, nossos convidados de hoje são o Jefferson Fernandes e a Heloína Santos. Eles são casados, pais da Júlia, do Heitor Augusto e do Oliver, fundadores da J7 Solar, da Energy Pay e do Instituto Técnico J7. Boa tarde aí, boa tarde Jefferson, boa tarde Heloína. Josué, só uma correçãozinha, eu também chamo ele de Jefferson, mas o nome dele na verdade é mais refinado, é Jefferson. Não é isso, meu irmão? Boa tarde a todos, essa mesa aqui abençoada, em peso, né? Para nós é uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui nesse programa que já é um sucesso, né? A gente tem acompanhado, Neto e equipe, e tem sido uma bênção nas nossas vidas, né? Como empresários, tem nos edificado, e estarmos aqui para nós é uma grande honra. Obrigado por estar aqui. E essa questão do nome é algo um pouquinho
peculiar, né? Porque a minha mãe gosta de me chamar de Jefferson, né? Mas Jefferson tá mais simples, tá mais fácil, pode ficar à vontade. Muito bem. E aí, a nossa convidada, a esposa do Jefferson, a Heloína também, que é empresária, abençoada, nossa irmã. Muito boa tarde. Muito boa tarde, eu agradeço muito a presença de todo mundo aqui, agradeço muito o convite de vocês. Eu acredito que nós vamos fazer um excelente programa. Estamos aqui para contribuir com os nossos empresários que estão ouvindo, trazer o nosso testemunho e trazer alguns insights também. É isso aí. Muito bem, você que está ligado aí, já fica antenado, cria uma certa expectativa, porque nós estamos aqui com empresários abençoados, né, que tem uma empresa de energia solar. Eu já fiz negócio com eles e, por sinal, são muito profissionais naquilo que fazem. De todas as pessoas que eu já sei da carteira de cliente deles, não tive nenhum problema, nenhuma reclamação. Eu também não tenho reclamação do serviço que eles prestaram para nós. Hoje, inclusive, estava indicando ele para o nosso amigo Rogério, né, Danilo, da Estúdio Car. Isso mesmo, o Rogério, nós estávamos conversando com ele, né? E ele falou que precisava, né? Eu falei, não, fala lá com a Heloína e o Jefferson, né? Que eles, não, então vou entrar em contato, né? Ele que está nos acompanhando pelo YouTube, né, Rogério? O Rogério da Estúdio Car Premium, né? Um grande abraço, meu irmão. Olha, Deus é tão bom que ele coloca especialistas na nossa vida, viu? É verdade. Quando você precisa de alguma coisa de energia solar, tem um especialista. Quando você precisa de alguma coisa de carro, né, Danilo? Isso mesmo. Você vai na Estúdio Car lá com o Rogério. O Rogério, inclusive, a gente foi lá fazer uma visita pro Rogério, algo curioso. A gente foi lá fazer uma visita pro Rogério e nada a ver. Chegamos lá, o Danilo trocou o carro dele com o Rogério. Isso mesmo. Network, é verdade. Como é que é isso? Neto, você tá contando ao vivo aí. A Karen não sabe ainda não, vai dar ruim pro Danilo. Ainda corre o risco de fazer um negócio. Meu irmão Rogério, se o Danilo chegar amanhã devolver o carro lá, você não assusta não. Foi a Karen que danou com ele. Mas olha, assim como eu indiquei o Jefferson e a Heloína, né, a J7 Solar para o Rogério, eu indico para qualquer pessoa que me perguntar a respeito de energia solar. São irmãos altamente qualificados na empresa dele, profissionais, fazem com excelência. Mas antes da energia solar, antes da J7 Solar, eu conheci o Jefferson, né? O Jefferson, nós fomos discipuladores juntos na rede, né? Há muitos anos atrás. E eu lembro, hoje ele anda de Jaguar, de BMW, mas eu lembro dele andando no Celtinha, né? Conta para nós um pouco dessa história, Jefferson. E a Heloína estava compartilhando aqui nos bastidores uma curiosidade sobre o Celtinha, quando eles estavam fazendo corte ainda, né? Isso. Eles estavam fazendo corte, depois a Heloína vai falar essa parte do Celtinha, né? Um momento que eles tiveram, né, um episódio que eles tiveram do Celtinha. Mas eu conheci o Jefferson no começo da vida dele, eu já era empresário, já estava, né, tocando as lojas de artigos para festa, e o Jefferson era alguém que estava começando ainda, formando, já tinha acabado de formar como engenheiro elétrico. Conta um pouquinho dessa história para nós, como nasceu a J7 Solar na sua vida. Amém. Vou contar sim. E, inclusive, a história da Heloína daqui a pouco vai ser interessante, viu? Mas vamos contar sobre o Celta, né? De fato, o Senhor fez grandes coisas na minha vida, né? A minha vida é um milagre, né? Contando aqui esse tempo, Neto, nesse tempo eu estava muito envolvido na obra. Boa parte do meu tempo era envolvido na obra, discipulando, liderando até hoje, né? Na verdade, né? Mas sempre empenhado e buscando ali, de fato, cumprir o propósito de Deus, né? Com o coração no Senhor e orando e buscando de Deus. Mas teve um momento que eu tive que fazer uma mudança ali no meu trabalho. A minha base é elétrica, a minha base é eletrônica. Eu, aos 16 anos, eu já era técnica em eletrônica. Pouco eu falo isso, né? Mas desde muito novo eu já trabalhava com elétrica. Mas em algum momento da minha vida eu estava ali numa outra área. E, de repente, eu já tinha formado e eu precisava, de fato, exercer aquilo que o Senhor tinha me chamado, que estava no coração de Deus, né? Porque todo o tempo eu estava buscando ali uma direção do Pai. E até esse é um motivo de tanto eu passar dificuldade, inclusive, né? Eu passei uma dificuldade muito grande financeira, porque eu falava, Senhor, tudo que eu faço, eu estou fazendo ali na sua direção e eu estou ouvindo a resposta do Senhor. Mas o Senhor não está, eu não estou te ouvindo, nesse momento as coisas não estão acontecendo, né? E nessa época, inclusive na época do Celta, foi o tempo aí de virada na minha vida, né? Quando algumas chaves viraram, né? Que na verdade não são chaves, é a graça de Deus, é a revelação da graça de Deus, né? Até inclusive conto num testemunho no livro, né? Falando sobre esses insights, aquilo que fez a diferença na minha vida e que virou e transformou, assim, de 100% da água para o vinho, porque
uns anos atrás, andava de Celta, numa condição financeira, inclusive eu passei, Neto e equipe, passei quase 2 anos, assim, com muita dificuldade financeira, quase que, como diz o povo, né, vendendo um almoço para comprar janta, né, assim, numa condição, assim, extrema. Por quê? Porque eu ouvi uma palavra de Deus. A palavra que eu ouvi era: eu te dei a faculdade, eu te dei essa área, a área da elétrica para você trabalhar, e vai ser essa área. E eu insisti, né? As pessoas normalmente elas desistem, né? Exatamente. Mas nós podemos mudar algumas coisas ali, né? Mas o propósito a gente não muda. E eu tinha o propósito de seguir na área da elétrica porque foi onde o Senhor me chamou. E aí eu passei 2 anos aí com bastante dificuldade nessa época do Celta e até na época que eu estava fazendo corte com a atual esposa hoje, Heloína. E foi algumas coisas que aconteceram na minha vida. E se tiver oportunidade aqui, eu quero contar alguma coisa aqui que mudou a chave na minha vida. Olha, eu só quero falar uma coisa antes. O Neto tá aí batendo no peito aí, que conhece o Jefferson não sei quanto tempo, quando era discipulador. Entra na fila, meu amigo. Eu conheço o Jefferson tem uns 20 anos, mais ou menos, Jefferson. Tem. Paulinho, mas você não pode contar aquela história, não. Calma, moço. Tem uns 20 anos, mais ou menos. De onde que foi, E o Jefferson frequentava a mesma igreja que eu. E o meu pai pegava ele, coitado, pra ficar consertando uns computadores mais velhos que uns dinossauros que tinha lá. E colocava ele pra ficar consertando esses computadores. E eu lembro que naquela época você trabalhava na eletrônica do seu pai já no Novo Horizonte. Trabalhava com eletrônica, trabalhava com informática, eu consertava tudo, né? O que me dava na frente eu consertava. Era de ferro elétrica, computador, a televisão. Você vê o que é chamado, rádio, né? Tudo que era eletrônica eu desmontava ali, consertava, né? E não tinha tempo ruim, né? O Jefferson, nesse dessa breve introdução que ele fez, ele falou 2 princípios importantes para nós, né? E você que está nos ouvindo, né, que é empresário, que é empreendedor, ou até mesmo que é, né, funcionário, CLT, mas tudo passa pelo teste do tempo. O Jefferson tinha uma palavra de Deus e por 2 anos passou muita necessidade, mas persistiu no propósito. Olha, Jefferson, eu acredito piamente nisso. Acredito que, de fato, né, tudo passa pelo teste do tempo. Esses dias eu estava compartilhando aqui na mesa, acho que foi com o pastor Arlan no programa passado, se eu não me engano, falando, né, que quando José pediu pro copeiro lembrar dele, né, o padeiro foi executado, né, e José falou: olha, pro copeiro, né, quando você for restabelecido lá, né, na mesa de Faraó, e você voltar a oferecer a taça na mão de Faraó, lembra de mim, eu tô aqui, né, e tô injustamente nessa cadeia, tô preso aqui injustamente. Naquele momento que ele foi restabelecido lá no reinado de Faraó, aquele copeiro, qual que era a vaga que tinha? Se ele tivesse falado de José naquele momento para o Faraó, né, para o rei do Egito, a vaga era a vaga de padeiro. Ele seria, né, tá bom, acabei de executar o padeiro, chama lá o José, vamos colocar ele no lugar do padeiro, né? E 2 anos depois, né, 2 anos você passou necessidade, 2 anos José continuou preso, mas quando José foi lembrado, né, ele foi colocado de fato numa posição muito maior, de muito maior honra, de muito maior destaque, porque esse é o propósito de Deus, né? Então, o primeiro princípio que você que está nos ouvindo precisa aprender nessa tarde é que tudo passa pelo teste do tempo. E o segundo princípio é ter um coração para fazer para Deus. Quando você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Quando você consertava os computadores da igreja lá do pai do Paulinho, né? Quando você prestava um serviço na igreja, quando você discipulava, quando você liderava, quando você estava envolvido na obra de certa forma, Deus estava forjando em você, né, um empresário de sucesso. Amém. Deus estava preparando o que você está vivendo hoje. Jefferson, quem mora na região lá, ali do Terminal das Bandeiras, o teste do tempo é ter um Celta, né, Paulo? Porque o Paulo também tinha um Celta, né? Eu tinha um Celta. Tinha um Celta também, olha só. Mas naquela época, quem não tinha um Celta, não tinha um carro. O Celta era o carro. Mas o problema do Celta não é só por ser um Celta. O problema do Celta é porque era um Celta. Você já ouviu falar em pé de boi? Era nossa, também era um pé de boi, não era, Danilo? Nossa. Pé de boi, era um Celtinha que conta aí, só Heloína. tinha as 4 rodas e o volante. Conta aí, Heloína. Não era qualquer Celta. A peça que a Heloína quis pregar no Jefferson quando ele estava fazendo corte. Conta aí, os ouvintes estão curiosos. Mas antes de contar, inclusive, né? Na verdade, o que acontece, né, Danilo? O Senhor é desses, né? Ele pega os improváveis mesmo, né? Aqueles que não são. Então, assim, na minha vida, era isso. Aquilo que eu era, que eu estava na condição, é aquilo que de fato estava diante de mim, né? Mas o Senhor pegou ali o improvável, aquele que
que não tinha talvez conseguia mensurar a posição que o Senhor poderia nos colocar, porque hoje muita coisa mudou, né? A nossa realidade financeira, intelectual, nossa condição, as pessoas que nós nos conectamos, estamos próximos, tudo mudou. Mas isso tudo para a glória de Deus, amém, né? E o Senhor nos levantou para a glória dele, porque amém, esse é o propósito dele, né? Porque existe um propósito, existe um chamado nas nossas vidas, né? Para empreender, para edificar, para fazer a diferença na vida das pessoas, né? E, inclusive, você pegar aqueles que não são, aqueles que de fato são humildes diante de Deus, né? O Senhor, ele quer os humildes, né? Aqueles que reconhecem a nossa fraqueza, porque naquela época, quanta fraqueza, né? Até hoje, né? É claro que cada momento num nível, né? E o Senhor operou grandes coisas, né? Jefferson, assim, o Neto falou dos dois princípios da sua fala inicial, que realmente, na hora que você ia falando, eu fui pensando na mesma coisa que o Neto falou, e eu estava lembrando, esses dias eu estava aconselhando uma pessoa, uma empresária, que Deus colocou ela num segmento, e aí o negócio não tá, às vezes, tão bom como ela imaginava naquele momento e tudo. A primeira reação dela foi assim, não, eu vou fazer então tal outra coisa aqui para eu compor minha renda. Aí quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, mas por que você vai fazer isso? Não é melhor você focar naquilo que o Senhor te deu? Porque eu estava contando a história da época que você trabalhava na eletrônica do seu pai, porque você tinha, toda a vida, você teve um chamado para a área da elétrica, da eletrônica, isso desde que eu te conheço, que tem muitos anos. Vou ficar falando quanto tempo tem, não, senão o povo vai saber a nossa idade. Mas tem muitos anos. E assim, aquilo que você falou, teve um momento que você, né, no seu coração, você estava perseguindo aquilo que era o propósito de Deus para você, mas você virou para Deus e falou assim, Deus, eu tô no propósito que eu sinto que é o meu propósito, mas o negócio não está acontecendo, né? E aquilo que o Neto falou, o teste do tempo, né? E muitas pessoas acabam se desanimando nesse momento, falando assim, não é para mim, eu entendi errado, e começa a questionar se de fato aquilo que Deus falou com ele é realmente Deus falando com ele. E nesses momentos, assim, eu acho que o que o empreendedor, o empresário, até mesmo o cristão tem que fazer é, de fato, ter fé. Porque a fé é a certeza do que não pode ver. Se você puder ver, não precisa de fé, você já está vendo, né? Então, assim, eu achei muito legal essa parte que você comentou, porque, de fato, se não houver fé, quantas e quantas pessoas será que já não perderam oportunidades, perderam bênçãos por parar no meio do caminho? Né? No primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, ou às vezes não na primeira. É necessário, às vezes, quase 2 anos ali de dificuldade, mas 2 anos de dificuldade hoje te deu possibilidade de você ter uma vida toda de prosperidade, de bênção, né? Coisa que, às vezes, as pessoas deixam para trás. Uma das coisas também que eu acho importante, assim, é bom a gente estar entre irmãos, porque o nosso assunto, ele vai para a Bíblia, aí ele vai para ali, ele vai para colar, mas acaba sempre no Senhor. Algo que você falou aí em relação à irmã, o que além da fé, qual é o outro ponto que eu enxergo? Assim, que eu tenho trabalhado muito sobre isso. Por que na parábola dos 10 talentos, aquele que tinha 1 talento teve medo e escondeu? E os outros saíram imediatamente a negociar? Por causa do conhecimento. Às vezes, o Senhor, ele entrega algo para a pessoa e a pessoa, ela simplesmente fala assim, Deus falou comigo, beleza, eu vou esperar acontecer. Quando, na realidade, quando você se prepara para aquilo dali é sinônimo de fé. Porque eu tenho certeza que vai acontecer, então eu vou me preparar para aquilo. Entende? É lógico que tem um momento de espera, porque quanto maior o governo, aquilo que Deus tem para você, maior vai ser a dificuldade, aquilo que você vai passar. Por quê? Porque o Senhor não vai entregar o governo para uma pessoa sem ela ter sido testada pelo tempo. Mas é muito importante nós, como empreendedores, entendermos que nós precisamos nos capacitar, nós precisamos buscar meios, porque o mercado tem mudado, muitas coisas têm mudado. Às vezes, o que falta para essa empreendedora não é fé apenas, é ela se capacitar e descobrir novos meios de fazer aquilo que o Senhor deu para ela. Uau. Porque, assim, o Jefferson mesmo, o Senhor deu a elétrica para ele. Durante um tempo, ele empreendeu com a elétrica e ele falou assim, e ele chegou um tempo assim, nossa, e agora? Será que eu continuo aqui ou será que eu vou para outro local? E ele teve uma ideia, mas tudo dentro da elétrica, entende? Que foi a energia fotovoltaica. Então, que foi também uma virada de chave. Então, assim, nós precisamos, eu sempre falo que o empreendedor ele não pode ser muito emocionado.
Entendeu? Ele não pode ser muito emocionado, ele tem que ter uma parte racional. E às vezes essa parte racional, ela passa inclusive de pedir conselhos com quem já chegou em determinados lugares. E de ouvir, não só pedir, né? Eu estava até comentando hoje sobre isso, que o mais difícil não é ir no médico, é seguir o protocolo do médico. É aceitar o diagnóstico. Entendeu? Porque às vezes eu falo, porque assim, eu mesmo, o médico passou uma quantidade X de exames e eu falei, cara, tem um mês que ele passou e eu nunca fui lá fazer o determinado exame. Então é a mesma coisa, o Senhor, ele falou. O Senhor falou, olha, é o seguinte, eu tenho isso para você. Beleza. E agora? Porque você precisa se preparar para o tempo da oportunidade. Amém. Na parábola dos 10 talentos, fala que a cada um foi dado conforme a sua capacidade. Se você ainda não recebeu coisas maiores, é porque sua capacidade ainda está pequena. Você precisa aumentar o seu nível. Você precisa aumentar a sua capacidade para você ser colocado sobre mais coisas. Tem um ditado que a gente fala muito lá na empresa, lá, a oportunidade só vem para quem está preparado, né? A gente sabe que a graça de Deus, ela é literalmente gratuita, né? O Senhor, ele nos abençoa de forma espontânea. Basta a gente, de fato, crer, né? E pedir, né? Mas o que a Lorena falou é muito verdade, assim, eu também acredito. Tem pessoas que não buscam, às vezes, um desenvolvimento e aí, às vezes, fica questionando Deus, falando, peraí, mas eu não prospero, eu não avanço, mas não se coloca na brecha, né? Por exemplo, na parábola, tem um que recebeu 1, né? E tem um que recebeu 10. E como você falou, conforme a sua capacidade. Peraí, o Senhor sabia que a capacidade daquele que tinha 1 era administrar 1. E ele, mesmo assim, enterrou. Se ele tivesse administrado 1, ele teria talvez voltado com mais 1. Né? E ele, mesmo assim, ele enterrou. Ele não buscou algo com aquele talento que lhe foi dado, né? Nós tivemos um sócio que foi uma espécie de pai para nós, né? Tanto para mim, para o Paulo e para o Danilo, que é o Daniel, né? O Daniel Landi. E ele dizia algo, né? A bênção de Deus na sua vida é do tamanho do seu preparo. Então, quando você prepara muito, né? A bênção ela é grande. Quando você prepara pouco, você vai receber uma bênção pequena. Né? É igual aquela história do pescador que estava no rio e pescava só peixe grande e jogava fora. Pescava peixe grande e jogava fora. E aí alguém passando viu e falou assim, mas por que o senhor... Aí ele pescou alguns peixes pequenos e guardava, e os grandes ele jogava fora. E aí alguém passou, viu e falou, por que o senhor está jogando os peixes grandes fora e levando os pequenos? Ele falou, não, porque minha frigideira é pequena, só cabe os peixes pequenos, porque não vai fritar o peixe. Tá vendo? Josué nunca tinha ouvido essa. Nunca tinha ouvido essa, não, Josué? Essa é boa. Decepcionei. Decepcionei. Excelente. Ele estava soltando os peixes grandes porque a frigideira dele é pequena. Às vezes tem pessoas que estão com a frigideira pequena. E o detalhe... Deixa eu só complementar isso aqui no que ele estava falando. Por que o cara que tinha 1 talento escondeu? Porque possivelmente ele não sabia. Quando a gente sabe algo, nos dá coragem e ousadia para fazer. Entende? O que tinha 5 talentos, ele saiu imediatamente a negociar. Se ele não soubesse, ninguém sai imediatamente a negociar sem saber. Que não sabe, né? Entendeu? Então, o preparo, ele é isso. Ele te capacita, ele te dá mais coragem. Entendeu? Para você poder fazer. Então, o que tinha medo, um dos problemas é porque ele não sabia fazer. Se ele soubesse, ele não tinha tido medo. Ele não tinha escondido. É verdade. É o que eu ia falar, né? Em relação à frigideira, que eu achei excelente o você exemplo. Gostou, né, Gerson? O interessante é que quando você percebe que você está jogando fora aquilo que Deus está te dando, a luz ela já chegou em você. Só que quando você não percebe... E quando simplesmente está chegando diante de você oportunidades, está chegando diante de você o favor de Deus, ou seja, Deus te colocou na posição, Deus te colocou ali para fazer a diferença onde você está, te dando as oportunidades e você não percebe, né? Então, é esse outro contraste também, né? Não perceber o tempo da oportunidade. E nos negócios é assim, né? Por exemplo, a energia solar. Energia solar o Senhor nos deu antes de fato, as coisas se tornar o que é hoje, no que se diz respeito à divulgação, ao conhecimento. Né? O Senhor nos colocou diante dessa oportunidade. Nesse tempo, muitas pessoas não tinham olhos para ver, mas o Senhor nos fez ver, né, esposa?
o Senhor nos fez ver, tanto eu como a minha esposa, porque a minha esposa esteve comigo desde o início na parte de fotovoltaico, né? Como foi falado, eu iniciei, não era fotovoltaica, era obras, nesse tempo todo difícil, era com obras elétricas, projetos, né? Nessa época pegava no batente ali, batia haste, ajudava até cavar valeta, né? Inclusive. Montava mesmo o sistema. Nessa época não era sistema, mas era instalação elétrica, né? Puxava cabo, esse trabalho todo, né? E o Senhor nos fez ver a oportunidade ali. E, de fato, nós pulamos de cabeça, né? Ou aí seja, encontrou alguém que apoiava o sonho. Detalhe, nós não estávamos fazendo corte nessa época, tá? Nós já nos conhecíamos, mas nós não estávamos fazendo corte. Nós tínhamos terminado, nós estávamos terminados. Conta a história do Celta e conta essa história, que você já me contou ela uma vez. Intervalo? José tá querendo fazer um intervalo. Olha, é a Edna. Depois do intervalo, então. É só para deixar o ouvinte curioso. Depois do intervalo, tem duas histórias interessantes que a Heloína já compartilhou comigo já em outra ocasião, né? Que é a história do Celta, né, quando eles estavam fazendo corte, mas também que ela aconselhou o Jefferson a entrar de cabeça nesse negócio, mesmo antes dela ser esposa dele. Entendeu? Interessante. Eu achei super interessante essa história, mas vai ficar para depois do intervalo, tá? Rapidão, antes da gente ir, deixa eu só falar do sorteio novamente. Hoje nós estamos sorteando 2 luminárias solares. Serão 2 ganhadores que vão sair muito felizes aqui no programa de hoje. E para participar é muito fácil, para concorrer é muito simples. Basta seguir o @hipercastoficial no Instagram e mandar um oi lá no direct que você já vai estar concorrendo a 2 luminárias solares. Vamos pro intervalo? É isso aí, vamos lá. Fica ligado aí, um minutinho a gente vai e volta e temos a continuidade dessa história que tenho certeza que vai chocar a sua vida, viu? A roda de conversa que vai ampliar seu sucesso. Hipercast. Conheça a Nintai Karatê Do, a melhor escola de karatê em Goiânia. A prática milenar do karatê e o respeito dentro do dojo criam um ambiente propício para a formação do caráter, socialização, concentração, autocontrole, controle emocional e autodisciplina, despertando o espírito vencedor dentro de cada atleta. Cultive essas habilidades desde a infância e molde a formação dos seus filhos. Venha fazer parte dessa prática e conheça a nossa equipe de vencedores. Marque sua aula experimental no número 99114-2052. Conheça nossa academia na Avenida T7, de frente a Dolce Empório. Nintai, karatê infantil e adulto, formando vencedores para a vida. Está em busca de uma autoescola confiável em Goiânia? A Autoescola Curitiba é a escolha perfeita para você. Com índices de aprovação de 80% a 95% em alunos de todas as idades. Categorias A, B, AB, D e E. Direção de Agostinho Rodrigues. Há 23 anos, com vasta experiência no ramo. Matricule-se agora. 99167-2371 ou 3432-8337. Rua JC1, Jardim Curitiba 4, Autoescola Curitiba. Onde tem festa, tem Hiperfesta, tem sempre uma Hiperfesta pertinho de você. Quer fazer a festa, passa na Hiperfesta, é muito bom fazer parte de tantos momentos especiais juntinho com você. Onde tem festa, tem Hiperfesta. Você toma água de qualidade? Você sabia que a água que você bebe pode prolongar ou diminuir o seu tempo de vida? O AP dos Filtros vai te ajudar. Purificadores, bebedouros industriais, comércio em geral, assistência técnica para manter sempre em dia a saúde do seu filtro, bebedouro e muito mais. Faça um orçamento sem compromisso. Não perca tempo. Viva melhor com água limpa. WhatsApp 62 3537 6933. Avenida 108, Itapuã, próximo ao Polo Industrial de Aparecida de Goiânia. Minha FM, 24 horas no ar, tocando vidas. Em Aparecida, saúde é destaque. Em novembro de 2023, o HMAP conquistou o posto de segundo melhor hospital público do Brasil. Em abril deste ano, foi inaugurada a nova maternidade municipal com capacidade para 101 leitos. E Aparecida também valoriza a educação. Aparecida é minha cidade querida, que me traz felicidade, cuida bem da nossa vida. Venha saborear o melhor sanduíche goiano no Kid Abelha Sanduicheria.
Realizamos aquele seu desejo por um x-tudão delicioso. Deu até água na boca. Visite-nos em uma de nossas 3 lojas. Kid Abelha Campinas, na Avenida Sergipe. Kid Abelha Oeste, na Rua 134. E o mais novo Kid Abelha, Serra Dourada, que fica localizado em frente ao estádio Serra Dourada. Desfrute de nossos deliciosos sanduíches preparados com ingredientes frescos e sabores únicos. Kid Abelha Sanduícheria, o verdadeiro sanduíche goiano. Acesse também o nosso Instagram e fique por dentro de nossas promoções. @kidabelha_campinas.oeste.serra. Seja bem-vindo, Rádio Vinha. Você está ouvindo Hipercast. É isso aí, já estamos de volta para trazer para você essa história que eu havia dito um pouco antes do intervalo, né? A história do Jefferson e da Heloína, da J7 Solar, essa empresa abençoada, uma empresa que, de fato, nos traz muita admiração, né? E desses irmãos também que são abençoados, são pessoas abençoadas, né? Que eu vi o crescimento, o progresso, eu vi o avanço da empresa deles e deles como pessoas também, né? A prosperidade de Deus na vida deles. E o intuito desse programa não é contar apenas a respeito de empresas, mas de pessoas, né? Porque são pessoas que são tocadas por Deus, são pessoas que são abençoadas, são pessoas que de fato fazem a diferença na nossa vida no dia a dia, né? Heloína, mas eu queria, sem mais enrola, os ouvintes estão querendo saber, né? Que história é essa do Celta, que história é essa que você, antes de casar com o Jefferson já estava aconselhando ele. Conta pra nós. Pois é uma história bem engraçada que eu sempre conto ela porque ela virou assim quase que um meme. Teve um dia, bem no início da nossa corte mesmo, eu tava indo embora no solzão de 12:30 do culto, né, de domingo. E eu indo embora e ele... Aí eu falei, o que foi? Aí ele falou assim, onde você vai? Eu falei assim, eu vou com a minha irmã. Aí eu falei, mas por quê? Eu falei, porque o carro dela tem ar-condicionado. Aí ele falou, não, de forma alguma. Deixa eu te falar, isso aqui é o que eu posso te dar. Você decide hoje se você quer isso que eu posso te dar hoje ou se você quer ir com a sua irmã. Hein, que é isso? Aí Aí é foi, de aí Deus, foi um homem duro, hein? Foi. Aí eu peguei o meu rabinho, coloquei no meio das pernas, E foi suada no entrei céu. dentro do carro, dei tchau pra minha irmã. O detalhe Tomei uma decisão, gente. Tomei uma decisão. É isso, o detalhe que não mostra sobre mim, né? Mostra sobre ela, né? Quão mulher de Deus ela é, que tem um coração ali, de fato, pra caminhar comigo. Uma mulher né? visionária, né, Visionária, Jefferson? Ela né? comprou você na planta, Jefferson. Era isso. Hoje ela, né, as pessoas veem a Heloína, né, andando. Com esse cabelo loiro. Como diz a Márcia da Festa Escova, né? A Heloína é investidora da bolsa, né? Louis Vuitton, Chanel. Exatamente. Hoje as pessoas veem ela investindo na bolsa, mas naquela época ela teve que entrar no Celtinha, suar junto com você, aguentar o calorão. Meia hora lá esperando no estacionamento, né? Pra chegar a nossa vez de sair pelo portão, né? Porque era assim, né? Quando o estacionamento aqui dentro. E ela teve o coração ali para estar comigo, na verdade, todo o tempo, né? O nosso início, o início da J7 Solar, né? Ela esteve no início, inclusive, ela foi alguém que me apoiou lá no início quando... Te impulsionou, né, que impulsionou, né? Na verdade, ela teve vários papéis, né? Inclusive, é uma outra história, né? Que eu estava ali diante de um momento que eu estava ali diante de migrar, de fato, para o fotovoltaico. E o que eu tinha de todo o período de 2 anos que eu passei muito ruim financeiramente, com a dívida ali de, sei lá, mais de 50 mil reais, e aí o Senhor abriu as portas através de um insight, que se tiver a oportunidade eu quero falar sobre esse insight que houve na minha vida, né? E ali com mais de 50 mil reais de dívida, veio uma grana de um trabalho que eu fiz, que inclusive ela que vendeu o trabalho, né? Que ela pode compartilhar depois. E aí eu falei, pô, eu vou investir em fotovoltaico. Aí pedi a opinião dela. Falei, Heloína, o que você acha do fotovoltaico? Isso o quê? Mais de 7 anos atrás, né? Pouco se sabia de fotovoltaico. E aí eu pedi a opinião dela. Aí o que você falou, Heloína? Eu falei, mamãe, como que é isso? Aí ele me explicou, eu falei, legal, vou te falar uma coisa, eu vou vender o seu serviço, pode entrar nesse negócio. Aí sim, né? Não, detalhe, nós não estávamos fazendo corte, a gente estava terminado. Meu Deus do céu. Estava terminado. Na verdade, foram 3 vezes, né, que nós tentamos ali, né, a gente continuar com o relacionamento. Queria casar. A gente tava ali. E ela dando um golpe nele, rolando, né? Mas foi bom. Se ela soubesse que hoje você seria o CEO da J7 Solar
e estaria nessa situação, não tinha terminado duas vezes, assim, não. não. O que você acha, irmão? Não teria, não. Certeza que não teria. Porque na época ela teve que exercer fé mesmo. Mulher de Deus mesmo, viu? Mas como que Deus une, né, as pessoas, né? É uma bênção, porque assim, a gente vê às vezes relacionamentos que as pessoas se unem e é prejudicial. Às vezes, né, acaba... Eu conheço, com certeza vocês também conhecem, pessoas que às vezes até dentro da igreja, relaciona com alguém, às vezes chega até a casar e parece que não faz bem um pro outro, né? Parece que não buscou realmente de Deus a direção, não sei o que acontece, mas quando a gente vê histórias como, né, a gente já comentou das nossas histórias, das nossas esposas, e agora ouvindo a história de vocês, como é bênção quando Deus une duas pessoas no matrimônio em prol de um propósito de verdade. E as pessoas entendem, né? E às vezes as pessoas, assim, quando a gente fala assim por cima, até parece um pouco engraçado. Mas, quando eu falei isso para ele, o Senhor ele já tinha me preparado antes, em 2 motivos. Teve um dia, eu servi no Domingo Kids, estava saindo. Nessa época eu trabalhava com sobrancelhas, eu já empreendia, mas eu trabalhava com sobrancelhas. E eu saindo, minha irmã me parou e falou assim: Heloína, Deus mandou eu orar com você. Eu não conhecia a irmã, mas ela sabia o meu nome. Aí eu falei, na hora. Aí eu chamei ela e eu lembro de uma palavra que Deus falou através da boca dela. Falou assim, olha, eu estou fechando uma porta que você abriu com a força do seu braço e eu estou abrindo uma que eu estou abrindo. E eu vou te prosperar de uma maneira sem igual, que você nunca imaginou na sua vida. Aí, desde então, eu comecei a ficar... Sabe quando você fica observando as coisas? Aí eu fiquei, sabe, assim, observando. Isso deve ter sido uns 6 meses antes. Quando ele me pediu para negociar um curso dele, aí eu olhei sim... Como vendedora. Como vendedora, isso a gente estava separado, né? Aí eu olhei sim, eu falei assim, cara, eu acho que é essa a porta que o Senhor tem. Primeiro ponto foi esse. Aí eu falei assim, eu não esqueci a palavra de Deus. Eu não esqueci. Eu acho que um dos princípios importantes é isso, porque às vezes a gente fala assim, mas Deus não fala comigo. Deus fala. Só que às vezes você esquece do que Deus falou e você não fica esperando aquilo. Então eu estava esperando. E um outro ponto sobre casamento, quando que você falou, 6 meses antes da gente voltar, o Senhor falou comigo que ele seria o meu marido. Eu fiz 6 meses de jejum. 6 meses de jejum para ouvir do Senhor. Porque eu falei, Senhor, é sobre aquela questão de ser emocionada. Eu não quero ser emocionada. Senhor, eu quero ouvir do Senhor, porque eu não quero casar errado. Era um dos meus maiores medos, era casar errado. Aí o Senhor me falou dele. E o Senhor me falou. E um dos pontos que ele me falou, que é muito importante, eu que falo muito para esposas de empresários, o Senhor me falou assim, ó, ora pela vida financeira do seu marido. Isso eu não estava nem fazendo corte com ele, nós dois estávamos separados. Você não estava nem orando pelo marido, estava orando pela vida financeira dele. Exatamente. Aí eu falei, Senhor, abençoa meu marido. Ele falou assim, fala o nome. Aí eu falei, Senhor... Aí apertou, hein? Não, exatamente. Depois pergunta quantos quilos que ela perdeu nesse jejum. Não, o pessoal falava assim, Heloína, você tá fazendo regime e tal? Eu falava, tô no regime forte. Não queria falar pra ninguém. Eu acho que nem minha discipuladora sabia que eu tava orando. E aí o Senhor... E tanto que é importante, nós como mulheres, orarmos pela vida financeira do meu marido. Eu lembro que o Senhor, depois disso, ele falou assim pra mim, nessa época ele falou assim, fala quanto que você quer que ele ganhe. Depois disso, o Senhor falou para mim orar mais 4 vezes durante esse tempo que a gente empreende junto. Quanto você quer que ele ganhe? Então, por 4 vezes, eu orei para o Senhor aumentar o salário dele. Isso aumentar, porque chegava, né? Isso porque chegava porque o valor chegava naquele ela valor. Falava, meu bem, nós vamos orar, vou orar por tanto para você ganhar. E aí chegava, logo chegava, era muito rápido, era incrível. E aí ela já orava por tanto e foi indo de maneira sequenciada. Exatamente. Batia a meta e dobrava ela. Esse é o sonho. Não, às vezes triplicava. Olha só. Às vezes triplicava. Chegou assim, num nível assim. Heloína, esse é o sonho de toda mulher, né? Que o marido ganhe mais do que ela consiga gastar. Né? Sim, é verdade. Quando chega na meta, você dobra a meta. Mas, Josué, fala do sorteio. Vamos falar aqui. O pessoal tá aqui ligado, antenado aí. Pra quem não sabe, só dar um spoiler rapidinho, que as pessoas que estão nos ouvindo, às vezes J7 Solar não sabe o que é. Olha, a J7 Solar é uma empresa que instala aquela usina fotovoltaica em cima da sua casa, ou até uma usina de chão, né Jefferson? Sim.
que você passa a economizar a conta de energia. Você não passa mais a pagar a conta de energia para a Equatorial. Na verdade, você produz a sua própria energia e aquilo que sobra é até injetado na rede que você pode vender, né? E também tem as luminárias, né, solares, que é uma luminária que você instala, inclusive eu tenho na chácara, já comprei do Jefferson, né? Na chácara a gente tem, ela fica instalada durante o dia, ela carrega durante o dia e à noite ela acende sozinha e funciona a noite toda. No outro dia ela recarrega e assim por diante, não é isso? Bom é falar com quem já entende, que já é cliente, né? O Neto, por exemplo, já usa. Nós montamos, né, algumas usinas para nós. Quando nós falamos que nosso Neto é nosso cliente, nós enchemos ali a boca para falar, porque ele é um mega empresário. Tem certeza que ele já ganhou muitos clientes só para falar que eu sou cliente. Verdade. Paga a comissão depois. Eu achei que ele tinha empresa de usina. Você viu? Solar, né? Pelo tanto que ele falou. Mas você sabe que não, eu quero... rapaz, mais um pouquinho, nós perdimos o sócio ali. Ele tava tão emocionado. Se eu soubesse que a usina solar dava tanto dinheiro, Paulinho, não tinha que ser sócio da Hiperfest com vocês, não. Da Tinha que ser sócio do Jefferson. Nós teve a oportunidade de comprar umas cotas quando ele andava de Celta. Você não quis, ué? Mas você sabe que o Nós Neto... já quase chamamos o Neto pra ser sócio várias vezes, a gente só ficou sem graça. Perdeu a bênção, viu, Neto? Tá vendo? Mas você sabe que o Neto falando em relação à energia solar, de fato é tudo que ele falou e inclusive agora nós estamos passando aí por um momento muito bacana da energia solar, que eu quero aproveitar rapidamente e falar aqui sobre esse novo momento, né? Porque... Deixa o Josué, antes de você falar, deixa o Josué falar do sorteio. Claro. Os ouvintes estão curiosos, assim, nós precisamos fazer o sorteio, o Josué quer fazer o sorteio um pouco antes. Fechar o programa? Isso, exatamente, para abençoar e presentear essas pessoas que estão nos acompanhando nessa tarde, né, Josué? Isso, para participar é muito fácil, é só seguir o @hipercastoficial no Instagram e mandar um oi lá que você já vai estar concorrendo. Eu quero até fazer o convite para vocês seguirem também o Instagram do Jefferson, que é @eujefferson com JH, né? E o @ também da J7 Solar, que é essa empresa aí tão renomada de energia solar. E o Jefferson agora pode contar pra gente como que começou, sobre a empresa, o novo modelo, né, de negócio aí da energia solar. Maravilha. Rapidamente aqui, só porque isso é tecnologia, né? Nós estamos vivendo, a energia se tornou, é algo que é base, né, para todos nós, mas que a tecnologia, ela entrou no meio da eletricidade e ela está fazendo a diferença, né? Inicialmente, se tem um fotovoltaico para economizar na conta de energia, se tem um fotovoltaico ali para investimento, né? Nós temos, por exemplo, usinas de investimento, onde se pode enviar esses créditos e ter ali uma rentabilidade dessa energia injetada, né, através de energia por assinatura, mas além disso, além de abater na conta de energia, além de ter usinas como investimento, nós estamos passando por uma transição energética. Nós estamos diante dessa transição. Onde nós iremos chegar, né? Cada ano a gente vê aí quanto é que nós temos prejuízo, né? Principalmente empresas têm prejuízo por falta de energia, por má qualidade de energia, e eu digo para o nosso ouvinte, a energia ela não vai melhorar da maneira que você precisa, não só em Goiás, mas em todo o Brasil. Mas nós temos a solução, né? Não falo eu, mas eu falo a tecnologia tem uma solução para isso, que é através de sistemas híbridos com armazenamento de energia. Então isso é a nova tendência mundial, né? As energias renováveis, a fotovoltaica e a eólica, ela tem um problema. Por quê? Ela só chega até 18 horas no máximo, por exemplo. E ela não consegue ali ser despachada, né? Ela tem ali uma intermitência, ela encerra ali. Só que a capacidade de armazenar essa energia vai fazer, de fato, com que a gente migre para esse novo momento da energia solar, que é essa transição energética. E hoje, inclusive, eu como especialista nessa área, né, de fotovoltaico, né, a gente inclusive ensina um pouco sobre isso, e eu quero trazer para o nosso ouvinte, né, a capacidade dele armazenar energia e ela ter a mitigação ali das interrupções, da má qualidade de energia. Aqui na Vinha, por exemplo, né, a gente tem aqui nós montamos um sistema aqui que blinda essa queda de energia e qualquer má qualidade de energia que vai fazer ali danificar equipamentos, né, e trazer prejuízo ali para o local. E fechando aqui sobre o conceito do fotovoltaico, né? As luminárias, é o que o Neto falou. Você colocou luminária ali, acabou. Você não precisa pensar mais em energia, tomada, fiação. Nem ligar, né? Nem desligar. Ela liga e desliga automaticamente. Automaticamente, né? É uma benção, viu? Clica aí, concorre aí a luminária que vai ser bacana para você. Você estava contando aquela hora sobre um insight que você teve, que você falou que queria contar. Como é que foi esse insight? Bom, lá no início, né, quando eu passei 2 anos, irmãos, passei 2 anos assim com muito terrível a situação, né? Eu tive que pedir dinheiro emprestado, eu tive que pedir ajuda do meu pai, da minha mãe para se alimentar, coisa assim terrível. Andando de Celta, na verdade o Celta não tinha como nem andar, na verdade, não tinha nem dinheiro para gasolina, tava terrível, né?
E detalhe, né? A gente fala de buscar conhecimento, buscar se qualificar. Isso é uma grande verdade. Mas às vezes o momento também, seja talvez o momento aí do ouvinte, às vezes ele até se qualificou. Naquela época eu já tinha formado como engenheiro, eu já tinha uma especialidade, eu já dava aula, inclusive, né? Ganhava um super salário de R$300 por mês, né? Dando aula, né? E não dava, né? As coisas não fechavam ali. E eu falava com Deus, Senhor, eu tenho aqui gastado a minha vida, né, no propósito do Senhor, tenho buscado direções do Senhor em todo o tempo, buscando direções, mas as coisas não acontecem na minha vida, não está acontecendo, né? A minha corte já tinha terminado 3 vezes, né? E as coisas não estavam acontecendo, né? Eu estava num momento que eu achava assim, as coisas tinham que acontecer na minha vida, mas não acontecia. E aí foi onde um dia, eu lembro exatamente, eu estava na cadeira, joelhado no chão, com a mão na cadeira, orando a Deus, depois de jejuar também muito, depois de orar, declarar, confessar, tudo que nós conhecemos hoje em se fazer para buscar uma resposta de Deus, eu fazia, né? E não resolvia. Foi quando o Senhor veio como uma luz na minha vida, né? Me falou algo muito forte, que eu lembro como se fosse hoje, acerca da minha posição que eu estava diante de Deus. Eu estava na posição que o Senhor, como alguém que merecia, mas não o merecimento de Cristo, mas o merecimento segundo a minha própria justiça. Então eu estava segundo a minha própria justiça, ou seja, eu tinha me qualificado, eu tinha buscado, eu tinha feito a obra, estava fazendo a obra de Deus, eu estava tudo ali fazendo o que deveria ser feito, mas essa questão de não entender que é o Senhor que faz, porque a obra é dele, porque o propósito é dele, né? A palavra de Deus fala lá em Romanos, né? Que tudo é dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, o que eu entendi naquele momento? Se o Senhor tem algo grande na minha vida, que ele já tinha falado, o Heloína falou que Deus tinha falado também, né? Que Deus tem algo grande na minha vida e isso não estava acontecendo, o que a minha posição era? Descansar. O que era descansar? Entender que aquele mesmo que prometeu, aquele mesmo que colocou no meu coração o propósito e a direção, ele mesmo traria os meios e ele mesmo me faria chegar ao destino. E isso mudou a minha vida. Por quê? Porque eu entendi que eu não precisava fazer nada. Eu simplesmente, o que eu precisava fazer era entrar no descanso de Deus. E entrar no descanso de Deus, às vezes, é muito mais difícil. Na minha vida, na época, era difícil. Foi extremamente difícil, porque uma conta negativa em mais de R$50 mil, sem dinheiro para comprar comida, literalmente. E simplesmente deixar Deus agir e não fazer mais nada, para mim, foi algo muito difícil. Todavia, aquela palavra, ela veio como uma luz na minha vida. E essa palavra, nessa luz que veio na minha vida, imediatamente eu estava ajoelhado no chão, na posição de pedir, na posição de buscar em Deus a benção. Eu me levantei, eu ergui a minha cabeça e falei: o Senhor já me colocou à mesa, o Senhor já me colocou diante da benção, o Senhor já me deu. Então, se o Senhor já me deu, a minha palavra não é mais essa de pedir, a minha palavra não é mais essa de buscar, a minha palavra é de simplesmente estar diante do banquete de Deus. E eu mudei naquele dia, naquele exatamente dia, eu mudei a minha posição, a posição de achar que eu merecia e a posição de não assumir a identidade que Cristo tinha me colocado. Porque lá na cruz, o que ele tinha feito? Ele fez tudo por mim. Então eu não precisava fazer mais nada. E então eu me coloquei na posição. Naquele mesmo dia veio como uma paz. Removeu todo cansaço e todo o peso das minhas costas. E eu senti paz, senti alegria, senti cheio de energia, senti cheio de fé, crendo que o Senhor já tinha feito na minha vida. Naquela mesma semana, foi algo tão milagroso, porque isso mudou. Até hoje na minha vida, isso é uma base da transformação da minha vida, né? Naquela mesma semana, um telefonema me ligou de um treinamento que eu tinha dado numa grande indústria, que eles tinham gostado. Inclusive, naquela indústria que eu tinha dado treinamento, o prestador que foi contratado para dar lá, que passou para mim, ele inclusive me deu um calote. É outra história, me deu um calote, ficou sem receber um treinamento que eu dei, que eu tirei, inclusive, nota máxima lá nessa indústria do treinamento que eu dei. E eu fiquei, outro motivo de eu ficar ali, se sentir injustiçado, né? E aí, só que eles me ligaram, a própria indústria me ligou, falou assim: olha, eu quero que você dá treinamento aqui, eu não quero só um treinamento, eu quero que você fique aqui uns 3 meses dando treinamento para todos aqui. E aquele treinamento seria um valor muito considerado, valor que eu já não recebia já aos 2 anos, somando nos 2 anos, não dava o valor que eu poderia receber daquele treinamento. E aí, naquele mesmo momento, eu falei: sim, eu vou mandar a proposta. Aí onde eu liguei para a Heloína, que ela não estava à minha corte naquele momento, liguei para a Heloína: você tem que fechar essa venda para nós. Aí eu coloquei na mão dela
E aí foi de lá, daquela negociação que ela fez, que inclusive ela negociou um valor quase 3 vezes, se eu não me engano foi 3 vezes mais caro do que eu. 3 vezes e meia. 3 vezes e meia mais caro do que já tinha negociado antes, inclusive o último que deu o treinamento foi eu que não recebi. 3 vezes. Nós recebemos. Jefferson, quando eu vou comprar, eu gosto de comprar de você, eu não gosto de comprar dela. Aí é dura, viu? Né? Jefferson, você fez o treinamento barato, não recebeu. Ela fez 3 vezes e meio mais caro, ainda recebeu cada centavo. Não, que não era mais barato. É isso. E ainda nós recebemos de uma grande indústria, talvez é uma das maiores, talvez não, é uma das maiores do estado de Goiás, do país, inclusive, uma das maiores do país. Nós recebemos 50% adiantado. Como que uma indústria paga 50% adiantado? Porque eu precisava, eu não tinha dinheiro para locomover, e aí me fez receber adiantado, fizemos o treinamento, e aquela escola que eu dava aula, aquele Instituto Técnico que eu dava aula, naquela época me pagava R$300 por mês, de lá veio um insight para trabalhar com energia solar. Ou seja, eu também não menosprezei o lugar, a porta que o senhor abriu para me ensinar, para me preparar, para mim depois montar meu próprio instituto, para mim depois ter um insight para a gente trabalhar com energia solar. Heloína, mas Deus te usou, hein? Usou. Meu Deus. Deus te usou. Elevou o preço, cobrou adiantado e o povo pagou. Não, mas na realidade é graça, né? É graça. É o favor de Deus, e assim, e valia, né? Eu não vendi algo que não valia. Exatamente. Entendeu? Talvez as outras pessoas estavam vendendo algo que não valia, né? Tipo assim, não chegava no... Porque assim, existe uma diferença de preço e de valor, Exatamente. né? Eu ouvi um irmão uma vez testemunhando, ele estava vendendo uma casa em Brasília. E o preço da casa estava tão barato, ele colocou uma placa, né, e as pessoas ligavam, quanto que é a casa? É tanto. E as pessoas não compravam, desistiam, tipo assim, tá bom, obrigado, tal. Aí um dia, né, alguém falou para ele, escuta, mas tá certo esse valor, tá muito barato. E ele ficou, né, antenou, falou, peraí. Ele pegou, irmão, isso me contando isso, ele pegou e dobrou o preço da casa. No outro dia ele vendeu a casa. Uau. É o que você tá falando, entendeu? A diferença entre, né, o valor, o preço e o valor. Exato. Entendeu? Então, valia, o curso dele valia mais. Mas o que acontece? Na situação que ele estava, talvez ele não conseguia enxergar isso. Chegou você de fora e falou, vou cobrar e vou pedir adiantado, e o povo pagou e mudou a história de vocês. Inclusive, quando a gente iniciou com o Instituto Técnico, né? Então, a primeira turma a gente fez um valor X. Eu vendi, né? Coloquei 6 pessoas lá. Acho que foi 6. Na segunda turma eu falei assim, nós vamos dobrar esse preço. Esse preço aqui não dá. E o pessoal do marketing ficou doido. O Jefferson falou assim, não vai dar, porque fechou 6 e ainda ficou difícil e tal. Eu falei, não, nós vamos dobrar. Sabe quantos que fechou? 12. Olha aí, dobrou o preço, dobrou o número de pessoas Dobrei o interessadas. preço. Eu falei, não, pode, confia em mim, vai dar certo. Tem algo que eu falo assim, confia em mim que eu tenho um plano. Qual é o plano? Não sei. Coloca na minha mão. Não, quando foi pra negociar, né, ele ficou louco. Mas e aí, o que você vai fazer? Eu falei, não, deixa eu te falar, você quer que eu vendo? Ele falou, quero. Eu falei, então confia em mim. Calma, eu tô aqui. Eu tenho um plano. Porque às vezes a gente fica querendo ter o controle de tudo, né? Só que se a gente coloca na mão de alguém, às vezes a gente tem que soltar um pouquinho o controle, né? Verdade. Mas o Jefferson comentou um negócio no testemunho dele que eu achei muito legal. Só quero comentar pra gente... Já estamos indo pros minutos finais aqui do nosso programa, né, Neto? Pois é, mas os já estão reclamando. Rapaz, foi rápido, viu? Também já tá reclamando. Ei, Edna, calma, Edna. Mas o Jefferson falou sobre o sentimento de injustiça. Eu queria comentar sobre isso, porque assim eu percebo que muitas vezes a gente perde a bênção por se colocar numa posição de injustiçado. Injustiçado por Deus, injustiçado pela situação, pela circunstância, pelo mercado, pelo sócio, pelo amigo, pela esposa, de alguma forma assim. Porque o sentimento de que você foi injustiçado, o sentimento de injustiça, ele cega a pessoa para a graça. Nossa, poderoso. O sentimento de injustiça cega a pessoa para a graça. Você passa a não ver a graça. Porque se você está sendo injustiçado, significa que você teria alguma justiça própria, né? Mas isso não é verdade. A nossa justiça, ela é em Cristo, né? Então, assim, essa chave que o Jefferson pegou ali, poxa, eu estou me colocando numa posição de injustiçado, de prejudicado de alguma forma. E a partir do momento que ele mudou o comportamento, a mentalidade dele, né? Deus começou a prosperar muito na vida dele. Eu comentei alguns episódios para trás uma situação que eu vivi parecida ali no ano de 2021 e tudo nas nossas empresas. Mais ou menos era isso. A gente entra numa situação e fala assim, poxa, por que será, né? Por que está acontecendo? O que está acontecendo? E a gente começa a perguntar muito porquê para Deus,
ao invés de perguntar como, né? Eu tenho um cara que fala, começa com como. Mas assim, é muito verdade. Então, assim, para mim, nesse testemunho do Jefferson, ficou essa chave. Que, de fato, o sentimento de injustiça, o sentimento de que você está sendo injustiçado de alguma forma, te cega para a graça, né? Isso é muito ruim e a gente tem que vigiar muito, né? Deixa eu falar uma frase também, que eu lembrei. Enquanto você falava, Jefferson, eu vi uma frase do Thiago Nigro, que ele postou essa semana, que o pessoal muito usa aquela frase, quem não é visto, não é lembrado. Mas Gideão malhava o trigo escondido no lagar. Davi era o único ausente à vista de Samuel. José estava preso quando ele foi lembrado. Se Deus te escolheu, não importa onde esteja, a graça vai te encontrar. Não importa onde você esteja, o seu valor ele será reconhecido. Acho que isso faz muito sentido, né, com a sua história, de que não importa os meios, né, mas que Deus ele vai fazer. Não importa você ali depender do seu próprio braço, mas que Deus ele vai fazer. Ele já fez, na verdade, na cruz, igual você falou. Josué, já temos os ganhadores aí, já estamos caminhando para os nossos minutos finais do nosso programa, né? Tem 2 ganhadores aí que cada um ganharam uma luminária solar, né? Que vão retirar lá na J7. Lá na J7, na J7, Parque Amazônia. Depois o Jefferson vai passar o endereço certinho. Josué, e aí, já temos os sorteados? Já temos. E o tambor? Já não preparou, né? O tambor esquecendo de novo. Vamos arrumar o tambor. Vamos fazer ao vivo. Então vamos lá, nós já temos aqui os 2 ganhadores. O primeiro ganhador é o Alexandre Pontes. O Instagram dele é Carlos Alexandre Oliveira Ponte. Ganhou aí uma luminária solar lá da J7 Solar. E o segundo ganhador é o Fábio Oliveira. O Instagram dele é o Valentim Gentil Fábio. Aí o segundo ganhador da luminária solar. É isso aí. Nós já estamos caminhando para os nossos minutos finais. Queria que o Paulo deixasse as considerações finais dele, o Danilo, o Josué, e nós passarmos depois para os nossos convidados também, né, para eles finalizarem a fala deles nesse programa, que foi tão enriquecedor. Tenho certeza que os nossos ouvintes foram abençoados, gerou fé no coração deles, né, que tudo tem o seu tempo, tudo passa pelo teste do tempo, mas quem tem a promessa de Deus e permanece na promessa, com certeza recebe a bênção e a vitória. Amém. Rapaz, esse Hipercast é 1 hora, mas parece que é só uns 10 minutos, 5, sei lá, passa muito rápido. Mas eu queria agradecer aos nossos ouvintes, né, por estarem aqui nos acompanhando. Quero agradecer a todos aqui da mesa, aos nossos convidados, né, maravilhosos aqui, a Heloína e o Jefferson. Muito obrigado por estarem aqui conosco. E é isso aí, até o próximo Hipercast, segunda-feira que vem, né? É isso aí. Vamos lá, Danilo. Quero agradecer, né, todos os ouvintes, né, que sempre estão aqui nos acompanhando. Tem aqui o Danilo Braga e o Flávio, né, que estão aqui sempre aumentando a nossa audiência aqui, nos acompanhando. Audiência qualificada. É verdade. Tem a Thalita, a Thalita Caroline falou que não ganho nada, né? Vai continuando aí, Thalita, que uma hora você ganha. Quero agradecer também o Jefferson, mais a Heloína, pela essa riquíssima história de vocês, né? Eu creio que muitos ouvintes foram edificados, né? E vão colher, né, essa história de vocês, né? Que é o tempo, né? Plantar para poder colher, né? E obrigado pelo livro, né? Que vocês me deram, transbordando em prosperidade, viu? Obrigado pelo livro e Deus abençoe vocês. Isso aí, obrigado aos nossos convidados de hoje. Foi uma honra recebê-los aqui. E eu quero deixar um recado pro ouvinte aí, que nós nos vemos aqui na próxima segunda-feira, às 17 horas, para mais um Hipercast. Vamos encerrar? Vamos. Heloína, suas considerações finais. Quero falar que eu me senti extremamente honrada de estar com vocês, compartilhando um pouco da nossa história. Eu quero falar que eu torço à distância por vocês. Assim, amém. Vocês me inspiram muito, assim, principalmente porque vocês são homens de Deus, vocês têm princípios. E eu acredito que, às vezes, as pessoas, para prosperar, elas aceitam qualquer negócio, aceitam qualquer coisa, ou às vezes ficam olhando para as coisas que é do outro, né? Só que para prosperar, existem princípios. Nós não podemos abrir mão de determinados princípios. E detalhe, o que dá dinheiro para o outro não quer dizer que ele vai dar para nós. Então, nós precisamos procurar aquilo que é o propósito de Deus para nós. Verdade. Entendeu? Estar no centro da vontade de Deus, que é o que vai fazer o nosso ouvinte prosperar, o que vai fazer a gente prosperar.
né? Então, assim, vocês, eu sempre olho para vocês, eu sempre olho muito pro Neto, né? Que o Neto a gente tá muito junto. Como vocês têm princípios que de fato trouxe vocês até aqui, não foi por acaso. Entende? Então, existe a bênção de Deus, mas existem uns princípios espirituais de vocês como homens de Deus. Então, eu quero agradecer muito e falar que também tem meu Instagram, quem quiser seguir, Heloína Santos 1. Tenho ensinado as pessoas também a empreender. Um dos meus propósitos agora é multiplicar aquilo que eu sou, né? Que empreendedor gera outro empreendedor, igual manga gera outra manga, né? Isso aí. Então, cada um tem que multiplicar segundo a sua espécie. Então, me segue lá, quem está querendo empreender também, que eu estou trazendo vários insights e vários ensinamentos sobre isso. Amém. Glória a Deus. Que benção. Eu quero deixar um princípio aqui rapidamente, né? A chave do sucesso, né? Nós que somos empreendedores sempre estamos buscando sucesso, né? E a chave do sucesso é a oração. O pastor Luísio falou, inclusive, que a oração intensa é ela que vai romper e vai mover. E como que a gente ora intensamente? Crendo. A gente ora com fé. Não é no muito falar, mas é uma oração de fé. Mas fé em quê? Fé no propósito, fé na palavra dele, né? Uma palavra que está lá em Romanos 11:36 diz que, pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Ou seja, ouvinte, o que eu quero dizer é o quê? Se foi ele que te deu, o meio ele vai te colocar. E o destino e o resultado, ele também que vai te dar. Ou seja, tudo é dele. É por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém? Amém. Também quero agradecer, né? Agradecer o Jefferson, a Heloína da J7 Solar, que estiveram aqui conosco hoje, contando a sua história de vida, o seu testemunho, né? E a criação da sua empresa. Deus abençoe vocês, que vocês continuem sendo essa bênção, iluminando, de fato, o mundo com a palavra de Cristo e também com a empresa de vocês, que é uma empresa de iluminação, né? De energia solar. E muito obrigado a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam. Estaremos de volta segunda-feira que vem, às 17 horas, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos juntos. Você ouviu na Vim FM Hipercast. Vim FM, 24 horas no ar, tocando vidas.